Oi. Acho que falei demais. Nem vi que o tempo estava acabando. Oi, Ellen. Oi, Glícia. Vamos voltando, pessoal. E tava eu de novo hiperfocada, falando. Oi, Tatizinha, tudo bom? Saudade. Belém, as duras penas aí, em época de pandemia, né? Tá pegando o bicho aí, né? Bem, saudade também, Tati. Então, aí tava falando do trauma da minha paciente. Então, o que gerou trauma para ela não foi o acidente, mas foi a reação que ela viu no pai. E no outro momento lá na casa deles, que ela teve, né, uma crise de ansiedade, eles receberam uma notícia e ela viu a expressão de descontrole ou de pavor. Ela falou, aí eu vi que meu pai ficou apavorado. Aí ela entrou em crise. Esse era o gatilho, né? Então, para vocês entenderem essa conexão de como os filhos muitas vezes reagem aos pais. E aí eu falo, gente, você quer a maior preciosidade que você dá para o filho é você ter o seu autoconhecimento de saber qual é o seu ponto cego, o seu gatilho, porque seu filho vai colocar isso à prova, né? E o Breno tinha feito uma pergunta, acho que não sei se ele entrou aqui, como prevenir suicídio na adolescência dentro do TEA, né? A taxa, perdi o negocinho que eu tava brincando aqui. Achei. A taxa de suicídio na adolescência é alta no TEA, até pelas questões de sentimentos de inadequação, o próprio adolescente. Oi, comecei já a falar aqui, Breno. Então, que você estava perguntando sobre o adolescente, a taxa, prevenção de suicídio na adolescência, né? No TEA. Como prevenir isso, né? Já desde a infância. A prevalência de suicídio é alta, em função, muitas vezes, do sentimento de inadequação, de não ter recursos próprios emocionais para lidar com as coisas. Então, como que é o gradual, como posso dizer, a estrutura da ideação suicida? Gente, mamãe entrou, momento de emoção. Gente, mãe, eu sempre fico emocionada quando você entra. Eu fico, que legal, ela tá me vendo, ela tá me vendo. Né? O conceito de duplo vínculo e seus usos mereceria uma live só para a intensidade dessa ferramenta. Verdade, né, Caruza? Podemos conversar sobre isso, né? Você aceita um bate-papo aqui pra gente falar sobre isso? Eu vou até printar aqui para depois te cobrar. Não, te cobrar não, te convidar, ok? Daí, então, como é que é a estrutura do suicídio? Né? Quando que um ser humano chega a ponto de colocar em risco, né, ou acabar com a própria vida, sendo que o cérebro é uma máquina de sobrevivência e tudo que ele faz é para evitar a morte, né? A própria, para evitar a sua destruição. E aí o suicídio vai contra tudo isso. Como é que é a estrutura de pensamento, e não só do autista, mas de qualquer outra pessoa, para chegar na questão do suicídio? A estrutura é assim: quando a pessoa ela se vê totalmente sem saída, quando ela está numa vivência de desamparo profundo, de impotência completa, aí é o colapso mesmo, tipo, não tem saída. E aí por exemplo, uma cena muito ruim, assim, né, que vem na minha cabeça para exemplificar, mas quando a gente vê incêndios em prédio,
e no desespero as pessoas pulam, né? Aquilo ali é uma fuga de algo que é extremamente ameaçador. Então, essa é mais ou menos a estrutura do pensamento do suicídio, da construção da coisa do suicídio. Então, uma pessoa que está vivenciando um desamparo tão intenso, que ela não confia nem em si mesmo. Isso para um adulto, né? Quando o adulto nem nele mesmo ele confia, não consigo sair, não tem saída para uma determinada situação, aí ele pode chegar nesse processo de auto-aniquilamento. Mas aí você pensa um adolescente, né? Um adolescente, ele já tem uma fragilidade de autoconfiança, porque isso não está formado. Então, um adolescente autista, ele tem uma vulnerabilidade muito grande. Primeiro, porque pelas questões orgânicas do próprio autismo, né? Das questões nutricionais que podem levar a fadigas, a falta de energia, depressões orgânicas, o cérebro já não funciona, né? Já funciona muito lentificado, então pensamento repetitivo, pensamento negativo, e aí no quadro depressivo, a estrutura de pensamento e pensamento disfuncional na depressão é um sintoma, tá? A pessoa não tem o controle daquilo mais, aquilo já virou um sintoma, ela não consegue sair daquilo. Numa rigidez de pensamento, tudo que ela faz, ela tem a sensação que está errado, que os outros não gostam dela, ela se sente culpada, inútil, um peso, não tem lado de chegar, ninguém vai entender, e assim, quando não tem saída, num desespero profundo, a pessoa ela pode vir a construir essa ideação suicida. Algumas pessoas fazem isso no momento de impulsividade, tá? Num desespero, agora vai, ok? Não é muito planejado, não anunciam nem nada, faz. Outras já vão planejando, já vão criando aquilo de forma mais estruturada. Então, respondendo a sua pergunta, Breno, como que eu acho que isso pode ser prevenido, né, em relação a crianças? Uma criança que ela vai sendo trabalhada no processo de autoconfiança e autoestima, e aí isso é a minha preocupação com o trabalho com as crianças autistas, porque a gente vê muito, né, terapia o tempo todo, terapia ocupacional, fono, psicólogo, etc, 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 etc. Então a criança tem uma agenda lotada, hiperterapeutização. A criança, ela não brinca, ela não é criança. Eu converso muito isso, né, com algumas mães e pacientes minhas. A criança não é vista na essência dela. A criança é vista no diagnóstico, entendeu? Os pais relacionam com a criança a partir do diagnóstico. Então, tudo se torna o diagnóstico. E tudo é em função do diagnóstico. Tudo é em função do autismo. E aí é terapia, terapia, terapia. E quem é essa criança? Quem é essa criança? Essa criança, ainda que ela esteja repetindo uma determinada coisa, que ela esteja num movimento, muito daquilo ali não fala dela, da essência dela, porque até os movimentos, muitas vezes, os temas, o hiperfoco, tudo aquilo fala dela, da essência dela, né? E aí gosto dessas abordagens que convidam a gente a não ver só transtorno. Porque assim, essa criança, se ela não é vista pelos pais na essência dela, ela vai crescer com uma falta profunda. Ela não vai se sentir vista. Ela vai crescer muitas vezes com um sentimento de incapacidade, incompletude profunda. Ela nunca vai conseguir satisfazer as expectativas dos pais. Se os pais não se trabalharem na questão de como foi o diagnóstico para eles. Porque o diagnóstico para os pais gera frustração,
gera luto, gera decepção, gera muitas coisas, ok? Por isso, o autoconhecimento, o trabalho dos cuidadores de quem tem um autismo, de um autista, é fundamental, é fundamental. Tem que ser da mesma forma que se luta hoje por os direitos da criança autista, a família tem que estar integrada, porque se essa família não é trabalhada, não adianta a criança desenvolver sensorialidade, linguagem, etc, etc, chegar lá na adolescência acabada, sem uma essência, sem saber quem ela é. Quem ela é? Ela viveu em terapia, né? Chega uma hora que cansa, chega uma hora que a criança ela só faz terapia, ela nunca tá boa o suficiente para parar a terapia. Então aquele ser humano ele não é visto na sua essência. E isso, na verdade, é uma dificuldade dos pais, mas isso vai repercutir na vivência intrapessoal dessa criança. E aí, o que a gente estuda muito em questão das terapias relacionais é a questão dos vínculos, como são criados os vínculos. E olha que coisa, essa criança que foi tão terapeutizada, né? O que ela vai aprender? Que a forma que ela tem de se comunicar com os pais, muitas vezes, é através de um sintoma. O mundo que ela conheceu é através, sim, de superação, etc, etc, mas com aquela percepção dela. Num processo terapêutico, a gente vai rever muitas dessas coisas. E aí, como esses vínculos foram criados, né? Uma vez eu presenciei uma cena de um colega de um curso que eu estava fazendo, e o filho dele tinha uma síndrome muito específica lá, e era todo mundo da área da saúde, e tinha um médico na turma que se interessou e perguntou para ele, né, o que é que o seu filho tem, né? Que síndrome é essa? Qual é a síndrome do seu filho? E aí peguei a conversa por alto, mas eu peguei a resposta do pai, não sei qual foi a parte que o médico falou lá e que ele deu uma resposta. Não, mas eu não vejo meu filho como uma síndrome. E ele falou muito assim, né? Eu vejo meu filho. Meu filho é assim, assim, assado, tal, tal, tal. Ele descreveu a criança, mas ele não falou da síndrome. Aí eu, caramba, bacana. Ele era um fonoaudiólogo. E eu falei, caramba, nossa, é muito bacana ver isso, né? Mas eu sei que muitos pais não estão resolvidos com eles mesmos. E por isso a importância do autoconhecimento, da terapia para os pais, que também deveria ser obrigatório. Deveria ser obrigatório os cuidadores das crianças com autistas ter o direito lá integrado nas terapias para eles fazerem terapia. Porque não adianta a criança, né, desenvolver as funções cognitivas, mas a função psicológica, construção de ego, de personalidade está fragilizada. Crescer com a autoestima fragilizada e a autoconfiança fragilizada. E justamente a autoestima e a autoconfiança vão ser as estruturas para prevenir o suicídio, né? Então, um adolescente que ele vai sendo trabalhado apesar das dificuldades dele, nas competências dele, nos pequenos progressos, não só progressos terapêuticos, mas progressos de conquista na escola, na vida, etc. Mas sem ser de forma, meu filho, você foi o máximo, de super... como que fala? De super elogios. Isso também é extremamente disfuncional. Extremamente, não é assertivo, né? Então, a criança ela precisa ser alimentada e reforçada emocionalmente nas conquistas muito pontuais. Que bacana, meu filho, esse resultado que você conseguiu. Você se esforçou pra caramba, né?
Não é, ai, meu filho, você é especial e não sei o quê, nananã, porque isso cria uma persona ilusória para ele, porque nem sempre vai ser assim. Mas quando você fala, meu filho, bacana esse resultado, olha, você se esforçou pra caramba, o que você está falando para ele? Pode ser difícil os desafios, mas se você persistir, você vai conseguir, né? Supervalorização, sim. Né? Então, assim, Breno, eu acho que vai muito da própria vivência dos pais, daí a importância dos pais se trabalharem, de como vai vivenciar aquela criança, de como vai vivenciar as dificuldades da criança, né? Porque as crianças reagem mais a como os pais estão reagindo do que aos fatores em si. Né? Não sei se eu respondi. Enfim, foi uma coisa que fui falando que foi surgindo a partir de vivências, né, de coisas que eu já acompanhei. E também não só em questão de crianças autistas, mas o aumento de suicídio em crianças está sendo cada vez maior, né? Como fica um adulto que cresceu com todas essas estruturas numa família disfuncional com a qual convive até hoje? Como que um adulto faz, né? Esse adulto faz terapia. Filha da tempestade. Nossa, aí isso já dá pano pra manga. Esse nome. Já vai aí um exercício terapêutico, provocativo, que isso fala de você. Né? Faz terapia, porque isso eu vou falar na live da semana que vem, que eu quero falar sobre relações abusivas. E que aí tem disso. A família disfuncional, ela sempre vai ser disfuncional. Cada membro dessa família executa um papel específico. Ela está num papel específico. Então, quando essa pessoa vai para terapia, uma pessoa vai para terapia, essa pessoa começa a entender o próprio sistema e qual é a função dela naquele sistema, porque aquela pessoa também alimenta o sistema. Muitas vezes os sintomas disfuncionais da família é o que mantém a família, tá? É muito complexo. E assim, para você, às vezes, para você crescer e sair dessa disfuncionalidade, isso só é possível a partir do fortalecimento da sua estrutura, do seu ser. Porque aí você vai se fortalecendo, porque bem ou mal, o seu sistema é o seu suporte. Bem ou mal, aquilo ali é conhecido, é familiar para o seu cérebro. E ali está a base. Vira ovelha negra, né? Um ser terapeutizado sempre é a ovelha negra de um sistema disfuncional. Quero acompanhar, pois moro com a tríade obscura completa. Ok, então, olha, e aí você vai aprendendo estratégias, primeiro para entender a dinâmica da família, o que é disfuncional, qual o seu papel ali, enfim, e isso passa pelo autoconhecimento. E aí, quando a gente toma uma distância desse sistema e vê, você entende o sistema, o lugar que você está nele, aí você constrói, se reconstrói. Daí eu recomendo fortemente o livro do Diogo Lara, que ele trabalha profundamente a questão da autoestima, imersão, tá? Porque isso vai ser a base da formação da nossa personalidade, né? Quando a gente é criança e adolescente, a gente não tem muito o que fazer com isso, porque não tem estrutura para sair daquilo ali, muitas vezes. Mas quando a gente cresceu, há 20 anos e em diante, assim, nós somos responsáveis pelos nossos conflitos e aquilo que eu não quero mais tomar parte de disfuncionalidade da minha família. Mas aí eu que tenho que procurar isso. E a partir do momento que um integrante da família começa a fazer terapia, o resto da família faz terapia por tabela. Porque num sistema, qualquer elemento que você mude,
isso vai gerar mudanças no sistema. E aí o sistema ele vai se reorganizar. Só que se você não tiver em terapia, ou tendo um suporte que seja, muitas vezes você sucumbe à pressão da família, porque o sistema ele sempre tenta te voltar para aquilo que você, ou para o papel que você funcionava, porque é aquilo ali que o sistema conhece, funciona, daquele jeito eu sei como você funciona, daquele jeito eu sei como lidar com você. Se você muda, desorganiza, você vira uma ameaça, porque agora eu não te conheço. Quem é essa pessoa? Eu não sei como lidar com isso. Então, nessa hora, e o sistema boicota esse processo de dissociação, né? Não é o nome, quando muito simbiótico, né? De diferenciação. O sistema boicota isso. Então, se você não tá tendo um suporte para isso, muitas vezes você retoma aquela antiga função no sistema, ok? E aí essas coisas, né, os nomezinhos ou expressões que a gente cria para os perversos, né, Patrícia? É verdade, os perversos fogem. E aí tem técnicas, né, Patrícia, que a gente aprende para algumas personalidades específicas, né? A terapia me fez enxergar muitas relações abusivas. Sim, eu já tinha feito há muito tempo atrás, uma das primeiras lives que eu fiz foi sobre relações abusivas, mas não ficou gravado. Foi uma pena, porque foi muito complexa, foi muito boa, né? Então, gente, era isso que a tia queria falar para vocês sobre autoconhecimento. Existe um universo aqui no corpo da gente de informações que a gente não aprendeu a acessar, mas elas estão aqui disponíveis para a gente. E elas contam sobre a gente e é possível reatualizar esse sistema. É possível reprocessar, liberar memórias emocionais disfuncionais, roupitas emocionais que não cabem mais na pessoa adulta, integrar essas informações para a gente ter comportamentos mais fluidos, mais adaptativos, mais funcionais, estando no espectro ou não estando no espectro, ok? Para os espectrados e para os neurotizados, todo mundo aprende com isso, tá? E a terapia com autista, ela vai passar por isso, né? Vai passar pela questão de aprender sobre as questões do espectro, as questões dos transtornos sensoriais, das questões sociais, enfim, mas como eu vivencio as coisas, né? E revisitar esse campo, essa biblioteca de informação que é o nosso inconsciente, que é o corpo. Tá tudo ali, né? A gente esquece, olha que coisa, né? A gente é treinado para... Essa live vai ficar gravada assim. Vai ficar no IGTV, porque agora tá gravando direto, né, pro IGTV. Mas eu também baixo e sempre coloco lá no YouTube. A minha terapeuta também é excelente. Ô, Aninha, vou mandar recado para ela te dar uma estrelinha. Depois você ganhar pontinho na sessão também, tá? Minha vida se divide em duas partes, antes e depois da Gabriela. A outra querendo ganhar pontinho também na terapia. A tia fica feliz. Igual mamãe quando o menino tá aprendendo, sabe? Eu fico muito orgulhosa. Muito legal, gente. Não, tem que printar essa tela aqui. Porque tem uma sequência assim. Uma estrelinha que brilha. Brigadinha, Jo. Eu e a Jo também vamos fazer uma live qualquer dia. Camila já está convidada. A gente já tem um tema para nossa live aqui no Espectrando, Camila, que vai ser para falar sobre
a sua descoberta e como foi isso, né, para os seus filhos, tal. E com a Caruza, depois vou fazer sobre essa questão da comunicação de duplo vínculo. Gente, isso é enlouquecedor, né? E muitos de nós vivenciamos, não sabemos e muitas vezes praticamos também. Espectrados e desespectrados, sim. Neurotizados. Ok? Vamos dar um nominho para eles também. Ok? Gente, beijo para vocês. A gente se vê na próxima terça. E eu já vou deixar aqui como sendo o tema da relações abusivas, tá? Que eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente. Sim, Breno, eu acho que vale muito, muito a pena. Eu tenho conversado muito com mães sobre isso, de como a gente pode olhar para as crianças com TEA. Nós que nos identificamos mais tarde temos uma vantagem, mas tudo tem suas vantagens e desvantagens, né? A gente não cresceu com rótulo, não cresceu com excesso de terapias. A nossa terapia era ir para aula de datilografia, era esporte, era dança, era não sei o que, e vai, né? Mas teve seu peso para tudo isso. Enfim, mas aí quando o diagnóstico vem, a gente processa, tem mais capacidade cognitiva e tal. E aí não sei, vamos ver, né? Agora o boom das crianças autistas, agora que a gente foi tendo mais informação, eu acho que vai ter um trabalho delas crescerem com uma vivência diferente. Vai ser um fenômeno muito importante para se estudar daqui a algum tempo, ou já até agora. Até amanhã de manhã, minha psicóloga favorita. Ó, as de amanhã já tá tudo aquecida, né? A Aninha, eu vi que a Gisane também entrou aí e a Glícia também. Caruza, vamos marcar a nossa live também, certo? Beijinho, gente. Até terça que vem.